Olá pessoal, tudo bem? Mais uma vez aqui para trazer um assunto que eu diria que vai reter sua atenção conosco. Hoje estaremos falando sobre a birra, a famosa birra. A birra que passa pela vida de todo educador, de todo pai que lida com seu filho, com a sua criança, com o seu vizinho. Se você se interessa por esse assunto, se inscreve no nosso canal, curte e comenta. Vamos lá? Você sabe o que é a birra? Você já vivenciou uma situação protagonizando uma birra? Você já vivenciou uma situação observando uma birra? Bom, eu diria para você que a birra, de todo, ela não é ruim. Ela é um movimento natural da criança. Quando a criança consegue dizer para você realmente aquilo que ela quer. Ou seja, a criança mostra para você que ela está determinada a desejar aquilo ou determinada situação que ela quer continuar vivenciando. Até aí tudo bem, sem menor problema. No entanto, como estamos falando de desenvolvimento infantil, a gente lembra o seguinte: as fases que a criança passa, elas não ficam retidas, elas não avançam sem que nós possamos interferir. E é onde, nesse momento, a gente mostra para a criança o que pode ser possível naquele momento. Consegue perceber que aí a gente vai enveredar para um outro assunto que é limite? Birra e limite, elas estão interligadas. Para que isso seja bem trabalhado numa criança, para que ela avance de etapa, o que é importante você fazer? Você ter claro o seu papel diante dela. Você ter firmeza na hora de passar para a criança. Você não precisa ser agressivo, você não precisa ser enfraquecido na sua voz. Você precisa ter coerência. Quando uma determinada criança te pede algo que naquele determinado momento não é possível, ok, fale para ela. Mostre para ela com firmeza que não é possível. Se ela insistir, aí é onde entra você. Você precisa ter clareza o suficiente para avaliar a situação e falar o seguinte: agora não dá, eu já disse, em outro momento eu posso continuar a partir daí, mas se não for possível e você ceder para a criança, sabe o que você está fazendo? Você está alimentando a criança, você está dizendo para ela o seguinte: tenta sempre um pouquinho mais que você consegue. Nesse momento, você está errando enquanto educador. Quando eu falo educador, é óbvio que eu estou incluindo aí todos os adultos que perpassam pela vida daquela criança, que interferem na formação daquela criança. Então, assim, a birra é algo extremamente angustiante para o adulto, não só pela fragilidade em que esse adulto se coloca a partir do que ele assiste da criança, mas principalmente pelo constrangimento que a criança faz esse adulto passar quando ela externa isso em público. Já imaginou? Você já imaginou aquela criança que se joga no chão, no meio do parquinho, onde todos os outros adultos do seu entorno olham para você? E aí você fica extremamente submetido à força daquela criança que, diante da sua fragilidade, continua a fazer a birra. Normalmente, o que as pessoas fazem? As pessoas abaixam para a criança e falam: tá bom, papai cede, tá bom, mamãe cede, tá bom, mamãe consegue, tá bom, vovó vai conseguir. Então, nesse momento, é importante você ter clareza e esqueça o seu entorno. Lembre-se que a função sua é educar aquela criança, é mostrar para ela, independente do lugar em que ela esteja, que você é coerente. Se você não deixa em casa, você não deixa na rua. Se você deixa na rua, você deixa em casa. Isso é óbvio que pode reformular, pode ser alterado. Nada é tão fechado. Nas relações interpessoais, as coisas são mutáveis. Então, assim, não precisa ser preso às amarras de um limite que você estabeleceu como estratégia. Aliás, vou te dizer uma coisa: estratégia para educar a criança, ela nunca é teorizada milimetricamente para dar certo. O limite de uma criança, ele passa muito por aquilo que você acredita ser o certo da tua família. Por exemplo, comer um doce antes do jantar, você concorda? Eu não. Outros pais, outras famílias podem aceitar isso com tranquilidade.
Então ok. Porque naquela família as regras sociais são diferentes. O pré-julgamento de quem está de fora não cabe e não deve interferir na conduta. Mas vamos lá. Se você não concorda do doce antes de jantar e seu filho quer, você vai explicar. Ele já vai saber. Na verdade, toda vez que ele tenta a birra, toda vez que ele tem esse comportamento, ele já sabe o que é para fazer. Ele apenas está tentando mudar a sua estratégia. E aí cabe a você. Você é o adulto. Normalmente eu utilizo isso nos meus vídeos. Eu sempre falo para vocês, não esqueçam de uma coisa. Você é o adulto. É você que tem a obrigação de ampliar os teus horizontes. Não é a criança, ela não tem condições para isso. Então, a birra, ela não é ruim. Ela é um sentimento, um desejo da criança de manter aquilo que ela deseja. Ok. No entanto, cabe a você poder organizar essa questão da criança. Flexibilizar o desejo também faz parte do desenvolvimento infantil. Então, aí entra você de novo. Mostrar para ela que naquele momento não é legal. Valorizar a determinação é bom, mas nem sempre é possível chegar até onde a criança quer. Eu tenho uma lembrança de um pai que uma vez chegou no consultório e posteriormente, muito contato em escola, o pai falou assim, Aurinda, a minha filha com 4 anos de idade, no meio da rua, em pleno rush, essa minha filha pegou e eu falei para ela que eu não podia comprar uma boneca X e ela pegou e começou com a birra. E ele calmamente baixou e falou para ela, se você vai querer me fazer passar vergonha, antes disso faço eu. A criança entendeu claramente, o pai não agrediu a criança, o pai foi firme. Ele não tem culpa envolvida, que é um outro sentimento, além da fragilidade emocional que muitas vezes os adultos têm, a culpa muitas vezes faz o adulto ceder para a criança. Então, para ele estava muito claro que naquele momento, mesmo tendo dinheiro, não cabia a boneca. Então, foi muito tranquilo para ele dizer para ela, não vou comprar. Levante-se, para de chorar e vamos seguir. Foi assim que a criança fez. Pergunto a você, já assistiu alguma vez isso? O que normalmente a gente vê nas ruas? Né? Pais constrangidos, olhando para o entorno primeiro, antes de olhar para a criança, porque fica extremamente envergonhado de acharem que ele, por acaso, possa não educar direito, e não tem absolutamente nada a ver com educação, direito ou certo ou errado, enfim. Mas tem a ver com a incoerência, muitas vezes, a gente dada a esse comportamento. Lembre-se de uma coisa, mais uma vez eu repito, você é o adulto. Você sabe o que é melhor para a sua criança. Você sabe o que é melhor para o seu filho naquele momento. Se você sabe, o sim e o não estão cobertos de razão. Se você se fragiliza diante daquela criança, ela vai te levar a uma situação constrangedora. Só para dar uma terminada aqui no nosso encontro de hoje, eu lembro de uma professora, né, que eu trabalho, que eu tenho profunda admiração, ela viajando, né, o pai da criança passeando com o filho no shopping. A criança começou a ter aquele comportamento, a gritar, a bater perninha, porque você sabe como é que é, bater perninha, gritar, recusar a mão. E aí o pai, nós estávamos nos Estados Unidos, o pai ligou para a mãe da criança nos Estados Unidos. De lá, por telefone, ela falou para a criança, levanta do chão agora. A criança prontamente levantou do chão. Agora dá a mão para o seu pai e eu quero o seu comportamento exemplar, porque daqui a pouco eu vou ligar para saber como é que foi. Sabe como é que é o nome disso? Firmeza. Ela estava longe, ela não estava culpada por isso. Ela sabe o que é melhor para o filho dela. Expor a criança ao ridículo também é papel seu, proteger o seu filho. Então, assim, se você tem coerência na ação com o seu filho, as birras tendem a diminuir ou a ser extinguidas. Então, quando a criança utiliza muito a birra, é porque nós somos incoerentes. Não falamos olhando para a criança, não falamos com firmeza. Ok? Bom,
Com tudo isso que eu te falei, eu tenho certeza que você vai estar fazendo mais reflexões sobre as atitudes, sobre a sua essência diante da criança. Se você gostou desse vídeo, por favor, dê o seu like aqui e comenta, porque aí a gente pode também trocar um pouco mais nos próximos, tá bom? Obrigada pela presença de vocês.